Seguinte, pessoal, para quem jogou essa pérola do mundo dos games chamada The Last of Us, com certeza em algum momento de sua jogatina parou e pensou: cara, isso aqui daria um ótimo filme ou série. E de fato, a história de Joel e Ellie conquistou não só o mundo, mas também a HBO, que acreditou no potencial do projeto e atualmente está adaptando o popular jogo do PlayStation para uma série de TV com uma produção de alto nível de qualidade. Joel e Ellie serão interpretados por Pedro Pascal e Bella Ramsey, que na minha opinião até que foram belas escolhas de elenco. A data de estreia ainda não foi revelada, mas aparentemente ocorrerá no fim deste ano ou início de 2023. Em uma entrevista com Ramsey, foi dito que a série irá tomar alguns caminhos distintos dos jogos, mas ainda respeitando o material original e a essência dos jogos, o que deixa com o pé atrás qualquer um que já viu alguma adaptação de game para o cinema, mas a gente ainda dá uma chance por estar sendo feita pela elogiadíssima HBO. Creio que mesmo com aspectos diferentes, ainda será uma ótima série. Mas como seria essa série de TV se ela seguisse à risca todos os acontecimentos do jogo? Como seria a divisão de temporadas, de arcos? Como acabariam os episódios? Como seriam os clímax da temporada? Como a temporada terminaria? Quantos episódios seria preciso para adaptar os dois games? É um exercício divertido de se pensar. Então hoje eu decidi vestir a minha fantasia de showrunner e fazer a minha própria série de The Last of Us, adaptando todos os arcos e a maior parte dos acontecimentos de The Last of Us Parte 1 e Parte 2, em uma única série, que se chamaria The Last of Us, a série. Bem criativo, né? Meu nome é Sam, esse é meu canal, convido-os a virem comigo descobrir como eu faria a série perfeita de The Last of Us. Na minha opinião, é claro. Galera, The Last of Us é um dos jogos da minha vida. Eu zerei centenas de vezes e nunca perde emoção pra mim. É uma obra digna de Hollywood. Na verdade, ouso dizer que supera inúmeras produções do cinema feitas nos últimos anos. É que eu não sei vocês, mas pra mim Hollywood nesses últimos anos tá meio fraco. Realmente os jogos superaram. A fim de celebrar esses jogos, eu os transformei em formato de série, de uma maneira que eu achasse envolvente tanto para o público que jogou, tanto para o público que vai conhecer pela série. Eu juntei os dois games e unifiquei em uma história de 63 episódios, 14 arcos, 7 temporadas, com cada temporada dividida em duas partes, com um hiato entre elas. Cada temporada terá de 8 a 10 episódios no total. Os episódios durarão entre 50 minutos a 1 hora e meia. Lembrando que esta é a minha visão da história, e não quer dizer que essa seria a melhor maneira de contar essa história, mas eu dei todo o meu coração e pensei muito para que seja. Pensei em como dividi-la de uma maneira que faça sentido e mantenha as pessoas envolvidas com a série. Sintam-se livres para comentar o que vocês gostaram e o que mudariam se a série fosse de vocês. Não existe certo ou errado aqui, tá? Só existe imaginação e criatividade. Atenção! É recomendado você ter zerado os dois jogos, pois este vídeo está cheio de spoilers. E eu vou presumir que vocês já tenham zerado os dois jogos, ou que pelo menos conheçam a história, porque embora eu vou fazer um resumo dos games, pode acabar faltando alguns detalhes. Mas sem mais delongas, vamos começar com os acontecimentos da temporada 1. Como eu adaptaria uma primeira temporada de The Last of Us, a série. Começando com a Season 1, primeiro episódio, 1x1, pai e filha. O primeiro episódio eu usaria para mostrar o relacionamento de Joel com sua filha Sarah e desenvolver os acontecimentos do primeiro dia de surto. Ia começar com Joel recebendo um relógio de aniversário dado por Sarah. Após ser acordada por Tommy, que pergunta por Joel, Sarah iria procurá-lo na casa e o encontraria na entrada dos fundos, fugindo de seu vizinho Jimmy. O homem atravessa a porta de vidro, entra descontrolado na casa e ataca os dois, forçando Joel a atirar nele. Os dois fogem junto a Tommy em seu carro. Assim que chegam na cidade, eles sofrem um acidente com um caminhão e são obrigados a fugir a pé em meio ao caos. Tommy segura os infectados dentro de um bar, enquanto Joel carrega Sarah em direção à saída da cidade. Um soldado surge e os salva de serem pegos pelos infectados. Joel fica aliviado, mas por pouco tempo. O soldado recebe ordens no rádio para eliminar esses civis.
Joel se joga com Sarah em seu colo, fazendo ela rolar para longe. O soldado se aproxima de Joel para matá-lo a queima-roupa, mas é atingido na cabeça por Tommy. Tudo parecia bem, até olhar em Sarah. A garota tinha sido atingida no estômago e agoniava de dor. Em seus últimos momentos, sofreu nos braços do pai. Joel chora e chama por sua filha. A menina morrera em seus braços. A tela escurece, dando fim ao primeiro episódio de The Last of Us. Sarah. Querida. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Não faça isso, meu Deus. Por favor. 1x2. 20 anos depois. 20 anos se passam. Joel é acordado pela visita de Tess, sua parceira de negócios e amiga. Ela o recorda de que um homem chamado Robert lhe deve armas e que eles devem ir cobrá-lo hoje. Esses babacas ainda estão com a gente? Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? Eles eram dois manés. Não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert. Ele sabe que estamos atrás dele. Não é tão esperto. Sei onde está escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo. Bom, posso ir agora, tá? Posso fazer agora. Eles andam pelos becos da cidade, veem diversos eventos como brigas, preparos para uma execução, comércio local, cartazes de procurado dos vagalumes, entre outros. A milícia da cidade sofre um ataque que faz Joel e Tess correrem para um prédio. Lá conseguem um atalho para chegar a Robert, mas ao atravessarem são surpreendidos pelos homens dele. Um tiroteio começa. Joel e Tess se escondem dos atiradores e avançam sorrateiramente até o escritório de Robert, que os recebe, descarregando todo o seu pente. Começa uma perseguição implacável, com Joel encurralando Robert. Tess exige as armas, mas somente após Joel quebrar o braço de Robert. Ele diz que as vendeu para os vagalumes, um grupo forte e importante para esse mundo. Robert sugere que os três matem os vagalumes e recuperem as armas. Tess acha uma ideia idiota e mata Robert a sangue frio. Marlene, líder dos vagalumes, aparece ali e os propõe um acordo. Eles terão suas armas de volta e ainda mais se levarem uma carga para fora da cidade para ela. Preciso tirar uma coisa da cidade. Fazem isso? E devolvo suas armas e mais. Como sabemos que está com elas? Pelo que eu sei, os militares estão acabando com vocês. Você tem razão. Vou mostrar as armas. Tenho que sair. Como vai ser? Eu quero ver as armas. Siga-me. Joel e Tess seguem Marlene, eliminando alguns guardas no caminho, e chegam até um cômodo. Ao ajudar Marlene, que estava ferida, a abrir a porta, Joel quase é esfaqueado por uma garotinha que esperava por Marlene e achou que ela estava sendo atacada. Eles têm um pequeno conflito que logo é apartado. Vem cá, levanta. Fique longe dela! Solta ela. Tá recrutando gente muito jovem, né? Marlene revela para Joel e Tess que a carga que terão que levar para o Congresso é essa garota chamada Ellie. Joel não gosta da ideia, mas Tess o convence a aceitar o serviço. Para se certificar das armas, Tess fica com Marlene e promete encontrar Joel depois. Ele concorda e sai pela porta com Ellie, para esperarem em um lugar seguro. Marlene olha os dois saindo e respira fundo, mostrando preocupação. E assim termina o episódio 2. 1x3. A carga. Joel leva Ellie até um apartamento para esperarem por Tess. Joel acaba pegando num sono, mas é acordado por um pesadelo.
A noite está chuvosa. Tess chega animada, dizendo que viu as armas. Eles devem aceitar o trabalho de levar Ellie ao Congresso para entregá-la a uma equipe dos vagalumes que estão aguardando por ela. Mas primeiro, os três teriam que sair da cidade. Eles aproveitam a noite e a chuva para sair sorrateiramente e não serem vistos pela milícia da cidade. Ao passarem por dentro de um caminhão abandonado, são surpreendidos por 3 soldados que os rendem de joelho e usam uma espécie de detector para checarem se estão infectados. A máquina dispara positivo para Ellie, que rapidamente ataca o soldado, abrindo uma brecha para que Joel e Tess abatem os demais soldados. Droga! Pensei que a gente só ia segurá-los ou algo assim. Ai, merda. Olha, A Marlene armou pra gente? Por que estamos levando uma garota infectada? Não tô infectada. Não? Isso aqui é mentira? Eu posso é explicar? melhor explicar rápido. Olha isso. Não me importa como se infectou. Já tem 3 semanas. Não, todo mundo se transforma em 2 dias, então para de mentir. Tem 3 semanas. Eu juro. Por que ela armaria pra vocês? Não acredito. Antes que decidam o que fazer com Ellie, um carro militar vem em suas direções e os 3 correm para o esgoto. Após alguns momentos de sufoco, eles conseguem escapar e chegam ao centro da cidade, onde tem que atravessar um arranha-céu quase caído por conta de uma cratera feita por um bombardeio militar, a fim de eliminar todos os infectados na época da pandemia. Claro, não deu certo. Ao explorarem os diversos interiores, Joel encontra o corpo de um instalador impedindo sua passagem. O episódio termina mostrando o corpo grotesco da criatura em detalhes e com o som de um estalo ecoando pelo prédio, deixando o clima tenso. X4 Estaladores exploram mais o prédio até acharem um ponto de acesso bloqueado, que obriga os 3 a passarem pelo lado de fora do prédio, tendo que andar sobre andaimes em uma altura enorme, enquanto tudo balança constantemente. Porém, tudo dá certo e eles conseguem entrar novamente. Joel toma a frente e abre uma porta para saírem daquele cômodo e avançarem, mas é surpreendido pelo ataque de um instalador que cai por cima de Joel e o segura com toda a força. Tess o tira de cima de Joel e dispara 2 tiros contra sua cabeça. Ela levanta Joel para continuarem. Ao descerem o prédio, acessam uma passagem que os leva até o metrô abandonado. Lá está cheio de infectados e instaladores. Joel e Tess eliminam alguns infectados furtivamente, mas acabam atraindo a atenção dos demais. Uma luta começa e os 3 acabam com todos. Eles avançam e chegam a uma área externa da cidade novamente. Joel precisa abrir um portão de garagem para avançarem, mas o barulho começa a atrair muitos infectados. Eles se apressam para entrar e escapam por um triz. Tess diz que não falta muito. Os 3 encaram um portão com preocupação, pois muitos infectados estão tentando derrubá-lo. O som das batidas aumenta gradativamente e o episódio termina em um ruído de tensão. 1x5 Tess. Joel, Tess e Ellie estão dentro de uma espécie de museu abandonado. Ao atravessarem um buraco, o teto desmorona, separando Joel das duas. Ele procura outro caminho, enquanto infectados surgem e perseguem as garotas. Joel passa furtivamente por uma sala estreita com 3 instaladores. Ao entrar na sala onde está as duas, Joel vê um infectado quase matando Ellie. Ele corre e explode a cabeça do indivíduo com um pedaço de pau. Um infectado luta contra Tess, que consegue se desvencilhar e matá-lo por pouco. Uma sessão de porradaria intensa começa e Joel e Tess acabam com seres irracionais usando objetos e o cenário a seu favor. Eles saem pela escada de incêndio e sobem para o telhado do prédio. Joel usa uma tábua grande de madeira como ponte improvisada para acessar o telhado à frente. Joel se impressiona com a coragem de Ellie em atravessar aquela altura sem hesitar.
Tess dá uma dura em Joel, o mandando se ligar, pois estavam chegando. Eles chegam ao Congresso e encontram os vagalumes mortos. Tess pede para Joel levar Ellie para Tommy, revelando uma mordida em seu ombro, que já está pior que a mordida de Ellie, provando que a imunidade da mesma era verdadeira. Enquanto eles discutem, soldados chegam à frente do Congresso, prontos para matar quem quer que fosse. Tess manda Joel ir embora com a garota. Ela iria ganhar tempo para ajudar os dois a fugir. Tess fica para trás a fim de atrasar os guardas. Ela tá infectada. Joel, Deixa eu ver. eu não queria que... Me mostra. Minha nossa. Opa, né? Mostra seu braço. Isso foi há 3 semanas. Eu fui mordida há 1 hora e já está pior. Isso aqui é real, Joel. Você tem que levar ela pro Tommy. Ela andava com essas pessoas, ela sabe pra onde ir. Não. Essa missão era sua. Eu não vou fazer isso. Você vai, sim. Olha, passamos por coisas suficientes para que sinta que tem uma dívida comigo. Leva ela pro Tommy. A merda. Eles estão aqui. Droga. Eu posso ganhar tempo, mas vocês têm que correr. Quê? Quer que a gente deixe você aqui? Quero. Mas de jeito nenhum. Eu não vou virar uma dessas coisas. Vai. Não dificulta as coisas. Eu posso lutar. Não, vai embora! Vai de uma vez. Ellie, Desculpe, eu não queria que fosse assim. vem, vamos logo. Sabemos que está aí! Larguem suas armas e saiam com as mãos para cima! Joel e Ellie ouvem tiros e gritos. Tess estava morta. Eles veem seu corpo enquanto os soldados se espalham para procurá-los. Joel acha um rifle com algumas balas em um corpo. Ele e a garota tentam se esconder, mas não dura muito. Um tiroteio começa e Joel dispara de volta, enquanto correm para a saída. Ellie o acompanha até entrarem no metrô. Joel usa uma máscara para evitar esporos, mas Ellie não precisa por conta de sua imunidade. Após passarem por alguns soldados, Ellie pede ajuda a Joel para atravessar uma área que estava inundada. A garota não sabia nadar, então Joel acha um caixote de madeira para Ellie poder subir e levá-la pela água. Assim que chegam ao final do túnel, podendo voltar a respirar ar fresco, Joel impõe para que Ellie não fale de Tess. A garota aceita. Ele diz que talvez eles consigam um carro, que tem um amigo que deve favores a ele. Seu nome era Bill. E chegamos ao primeiro mid-season de The Last of Us, marcando o encerramento da primeira parte da primeira temporada. A série entra em um hiato de alguns meses e assim que retorna a gente volta com o primeiro episódio chamado 1x6. Temos que continuar. Em um episódio mais cadenciado e focado no desenvolvimento de Ellie e Joel, eles chegam em um bosque onde interagem com alguns animais e conversam. Após desviar de alguns infectados e Ellie abrir um portão para Joel, eles entram em uma cidade abandonada que está cheia de armadilhas. Eles quase caem em algumas delas e presenciam um instalador sendo pulverizado por uma armadilha explosiva. Joel tem certeza de que as armadilhas foram deixadas por Bill. Ao avançarem mais, Joel passa por uma porta que ativa uma armadilha de contrapeso, o fazendo ficar preso pelo pé, de cabeça para baixo. Eles ouvem os sons de muitos infectados chegando e ele precisa se apressar se quiserem que os dois sobrevivam. O nome do episódio faz referência direta ao jogo, a uma fala que Joel diz a Ellie, logo após ela o salvar do bandido no hotel. Temos que continuar. Mostre o caminho. 1x7, velho amigo. Joel atira nos infectados enquanto Ellie arruma um jeito de cortar a corda que prendia Joel. Mas infectados chegam e Joel atira para cobrir Ellie. A garota consegue cortar a corda e Joel cai. O infectado vai para cima de Joel, que é salvo por um homem mascarado.
Levantem, fica de pé. Eles correm para fugir dos infectados, quase não conseguem fugir deles. Em um bar, já seguros, o homem tira a máscara e revela ser Bill, um amigo que Joel mencionou. Joel diz a Bill que precisa de um carro. Bill fica ofendido com o pedido de Joel, mas aceita. Mas primeiro, precisam ir a uma escola do outro lado da cidade, para achar uma caminhonete que Bill sabia que teria uma bateria para fazer algum carro funcionar. Vocês entram na minha casa, detonam as armadilhas, quase quebram o meu braço bom. Quem é essa pirralha? O que ela está fazendo aqui? Quem eu sou não é da sua conta. Estamos aqui porque você deve favores ao Joel. Pode começar tirando isso. Eu devo favores ao Joel. Isso é piada? Eu vou ser direto. Preciso de um carro. É piada mesmo. Joel precisa de carro. Qualquer favor que você pensa que eu devo não vale tanto. Na verdade, Bill, vale sim. Não importa, porque eu não tenho um carro Mas funcionando. tem algum na cidade. Peças. Tem peças na cidade. Significa que poderia consertar um. Está bem. Eu vou fazer isso. Vou precisar de alguns materiais. Estão do outro lado da cidade. Você me ajuda a buscar eles e talvez eu possa montar alguma coisa que funcione. Mas depois disso, não te devo nada. Eles passam em uma igreja, onde Joel se equipa com bombas e uma escopeta dada por Bill. Passam por um condomínio de casas, abatendo infectados no caminho, até chegarem perto da escola. Eles são encurralados pelos infectados e entram dentro da escola para se refugiar. Bill encontra o carro, mas alguém tinha roubado a bateria. Precisam ir embora dali o mais rápido possível, mas infectados começam a aparecer. Os três correm e fecham a porta logo atrás deles. 1x8 Baiacu. O episódio começa frenético com os três matando infectados, correndo e se escondendo pela escola, buscando uma saída. Joel pede ajuda a Bill para abrir uma porta, mas mal sabiam que tinham do outro lado. Um baiacu, tipo de infectado raríssimo, extremamente resistente e forte, aparece e começa uma batalha acirrada pela sobrevivência. Não vai segurá-los por muito tempo. Isso não parece bom. Após uma luta brutal, Joel finaliza o monstro e eles escapam juntos por uma das janelas. Entrem na casa agora. E chegamos à season finale da primeira temporada de The Last of Us, intitulado 1x9 Parceiro. Joel, Bill e Ellie entram em uma casa e encontram um corpo enforcado por uma corda. Bill diz que aquele corpo era de Frank, seu parceiro. Nossa. Você conhece esse cara? Frank, E quem é o Frank? era meu parceiro. Joel acha uma nota deixada por Frank que dizia que ele odiava Bill e que roubou a bateria do carro, pois não queria ver Bill nunca mais. Bill recupera a bateria e instala em um dos carros. Ellie se oferece para dar partida enquanto Bill e Joel empurram para dar no tranco. Infectados aparecem para atrapalhar. Joel e Bill revezam entre empurrar o carro e abater os infectados. O carro funciona e conseguem escapar dali por um triz. Vai, vamos, pisa! A uma distância segura, Ellie para o carro e Bill se despede dos dois. Agora ele e Joel estavam quites. Os dois viajam por algumas horas. Ellie fica falando e contando piadas até pegar no sono. Joel para o carro, pois uma das vias está totalmente bloqueada por carros e são obrigados a pegar o outro acesso. Um homem ferido pede ajuda.
Joel não acredita naquilo e acelera o carro para atropelá-lo. E ele estava certo, o homem puxa sua arma e dispara contra os dois. Eles caem em uma armadilha e o carro é destruído pelos bandidos. O último take mostra Joel e Ellie inconscientes dentro do carro. Eles estavam totalmente encurralados. E assim, galera, encerramos o nosso primeiro vídeo contando a primeira temporada de The Last of Us. Lembrando, a série terá 7 temporadas, então se vocês querem ver as continuações, comentem aí, se inscrevam no canal, deem um like para apoiar, que estou começando agora. Vocês sabem como é difícil crescer no YouTube em 2022, então o que vocês puderem fazer para apoiar, eu agradeço muito de coração mesmo. Então, muito obrigado por tudo, desde sempre. E a gente se vê numa próxima vez. Tchau, tchau.